Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa fase da nossa vida que é absolutamente crucial: a jornada de construção do ego. E para começar, eu quero lançar uma pergunta que parece meio estranha. O que a rebeldia de um adolescente tem a ver com a famosa crise de meia-idade? Parecem coisas totalmente diferentes, né? Mas e se eu disser que, na verdade, são duas faces da mesma moeda, que as duas vêm do mesmo desafio? Para a gente entender essa conexão, a gente precisa dar um passo atrás e falar um pouco sobre uma teoria da evolução da personalidade. É aqui que a gente começa a entender o nascimento desse eu moderno que a gente chama de ego. O legal dessa teoria é que ela não vem para colocar a gente em caixinhas. Não é tipo, você é isso ou você é aquilo. Pelo contrário, ela enxerga a personalidade como um caminho, uma jornada com várias etapas. E em cada etapa, o nosso objetivo principal na vida muda. A questão não é quem a gente é, mas em que ponto dessa jornada a gente está. E a camada 5, que é o nosso foco aqui, é o que a teoria chama de camada integrativa. Por que integrativa? Porque ela vem depois de um tempo de muita abertura para o mundo. Então é como se a personalidade precisasse se fechar um pouquinho, olhar para dentro para organizar a casa, sabe? Para consolidar tudo o que aprendeu e construir uma identidade mais firme. Pensa assim: primeiro, lá na camada 3, a gente se abre para o mundo das ideias. Depois, na 4, a gente se abre para as emoções, para as relações. E aí, depois dessa expansão toda, chega a camada 5 e diz: opa, calma aí. É hora de pegar tudo isso e construir uma base sólida, uma verdadeira fortaleza do ego. Só depois disso é que a pessoa consegue agir de forma realmente eficaz no mundo. E é justamente esse mergulho para dentro de si que cria o grande desafio da vez, talvez o maior de todos até aquele momento: descobrir qual é o tamanho real e a força desse novo eu. Lembra da infância? Quando a gente é criança, o nosso poder e o poder dos nossos pais são meio que a mesma coisa. A gente não distingue muito bem. O mundo parece não ter limites para nossa vontade, porque no fundo a gente conta com a força deles. Mas aí chega a hora de traçar uma linha. A porta do quarto se fecha. E essa imagem é perfeita, né? Ela simboliza exatamente essa necessidade de definir um território próprio. É quando a pergunta onde termina o poder deles e começa o meu se torna urgente. E o mais impressionante é que, a partir daí, tudo vira um teste. Cada conversa, cada desafio, cada pequena tarefa. O objetivo não é a tarefa em si, é medir a força dessa nova autoimagem que está sendo construída. O mundo vira, literalmente, um grande espelho. Então, olha só que virada de chave. A grande questão da vida muda completamente. Deixa de ser será que eu gostam de mim, que é uma busca por aceitação, e passa a ser será que eu dou conta? Uma busca por provar a própria capacidade e o próprio poder. Uma necessidade de vitória. Ok, então a gente tem esse teste rolando o tempo todo. E para lidar com essa pressão e com o medo de falhar, basicamente surgem duas estratégias principais, que no fundo são duas faces da mesma moeda. A escolha é basicamente essa: ou a pessoa tenta expandir seu espaço, projetando uma imagem de si maior do que ela realmente é, na esperança de um dia preencher esse espaço, ou ela faz o contrário. Ela se encolhe, se retrai, por uma zona de conforto onde o risco de falhar é zero, porque ela simplesmente não tenta. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito genial. Dá uma olhada. De um lado, o arrogante, que vai atrás do teste, que se joga, mesmo achando que é melhor do que é. Do outro, o tímido, que foge do teste de qualquer jeito. E olha que interessante a relação com o afeto. Um empurra o carinho para longe para provar que não precisa de ninguém, o outro exige carinho como uma muleta para não ter que agir. E aí vem o grande paradoxo da coisa. Pode parecer estranho, mas, nesse estágio específico, a arrogância pode acabar sendo mais produtiva. Por quê? Simples. Porque a pessoa arrogante vai para cima, ela entra em atrito com a realidade, ela age, ela erra, e nesse choque ela tem a chance de aprender de verdade sobre seus próprios limites. Já a pessoa tímida, ao evitar o confronto, fica estagnada, não aprende. Claro, nenhum desses caminhos é um passeio no parque. Cada um deles tem um tipo de sofrimento bem particular, uma dor que é a cara dessa fase de autoconsciência. O sofrimento aqui é muito específico. Não é tristeza porque alguém foi embora, não é culpa por ter feito algo errado, é a dor de se olhar no espelho e se julgar incapaz. É um sentimento de impotência, é a dor do eu não consigo. Então, vamos pensar. O que acontece se alguém, com a melhor das intenções, tenta ajudar? Por exemplo, um jovem quer muito comprar um carro, mas não tem como. E aí, alguém vai lá e simplesmente dá o carro para ele.
Pois é, a ajuda acaba tendo o efeito contrário. O tiro sai pela culatra. Porque a questão nunca foi ter o carro. A questão era conquistar o carro, provar para si mesmo que era capaz. Ao receber o prêmio sem ter vencido a batalha, a pessoa só se sente ainda mais incapaz. Ok, então, se essa fase é tipo um labirinto de espelhos, uma armadilha em potencial, como é que se sai dela? Qual é o caminho para a próxima etapa? O grande problema, como a gente viu, é esse foco exagerado em si mesmo. É como tentar dirigir um carro olhando o tempo todo para o espelho retrovisor para ver se a sua cara tá boa, em vez de olhar para a estrada à frente. Não funciona. E a saída é uma virada de chave total. É parar de focar no sujeito e focar no objeto. É parar de se perguntar como eu estou indo e começar a se perguntar o que essa tarefa precisa de mim. É se esquecer um pouco de si e se entregar de corpo e alma ao que precisa ser feito. Então, o resumo da ópera é esse. A cura para a dor da camada 5 é o trabalho da camada 6. A pergunta para de ser quem sou eu e vira o que eu posso fazer. O ego, essa fortaleza que foi tão difícil de construir, agora precisa encontrar um propósito, uma missão no mundo real e se colocar a serviço dela. E isso tudo traz a gente de volta para o começo, para aquela pergunta sobre o adolescente rebelde e o adulto em crise. Fica a reflexão. Será que a nossa cultura hoje, com essa obsessão por autoafirmação, por identidade, por construir a própria imagem, não acaba nos incentivando a ficar presos para sempre na camada 5, presos num peste infinito do ego, sem nunca conseguir passar para a próxima fase, que é do trabalho real?